Amém. Abre comigo o livro de Hebreus, capítulo 9. Hoje estaremos ministrando a ceia do Senhor, a festa ágape, a festa do amor. E queremos compartilhar, porque hoje é uma bênção muito grande. Tivemos o batismo de manhã, vários irmãos desceram as águas e estarão celebrando pela primeira vez conosco esta ceia. Estaremos também recebendo outros que já são batizados. Então hoje é motivo de muita festa e celebração. Amém? Capítulo 9, no versículo 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão de sangue de bodes e de touros, e das cinzas de novilhas, santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Amém, meus irmãos? Podem sentar. Hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor, o sacrifício que fez por nós. E é bênção de Deus podemos celebrar e entender tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento no natural, é para nós hoje no espiritual. Eu sempre repito isso, falo com a igreja. E nós vamos entender aquilo que Deus fez por nós, por cada um. Na Antiga Aliança havia necessidade de sangue para restauração, para remissão. Pela própria palavra do Senhor, que nos diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão. E nós vimos também que tudo o que aconteceu na Antiga Aliança, no capítulo 10, vai comigo aqui no capítulo 10, do livro de Hebreus, no primeiro versículo. A lei, tendo sombra dos bens futuros, e não é a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Então tudo o que aconteceu na Antiga Aliança era apenas sombra daquilo que hoje nós vivemos, daquilo que hoje nós usufruímos. A palavra foi muito bem clara pelo Senhor. Só haveria remissão dos pecados com o derramar do sangue. Então o Senhor estabeleceu algo como sombra, apenas como uma maneira de começarem a entender aquilo que nós participamos e usufruímos hoje. O Senhor estabeleceu que animais seriam sacrificados no lugar de nossos erros e nossos pecados. Por exemplo, eu errei, mas ao invés de eu pagar o preço com o meu sangue, um animal era sacrificado em meu lugar. E às vezes vem aquela pergunta, aquele questionamento. Poxa, pastor, mas um animalzinho que não tinha nada a ver com o peixe, um animal que não tinha nada a ver, exatamente. Então eles estavam apenas olhando a sombra daquilo que nós usufruímos hoje. Um que não tinha nada a ver, derramou o sangue por outro. Isso é uma remissão, isso é ser colocado no lugar de. E é o que o Senhor Jesus fez por nós. E o interessante é que aqueles que viveram na sombra, eles faziam isso, e esse sacrifício tinha que ser repetido várias e várias vezes. Porque aquele sangue não era perfeito. Aquele sacrifício não podia
fazer algo perfeito. E Deus então mostra-nos hoje o que Ele fez por nós. E essa é a celebração. Hoje, com muita alegria, pelo poder participar junto com aqueles que já aceitaram Jesus e testemunharam hoje através do batismo. Então é bênção de Deus. Eles viveram apenas a sombra. Eu gosto de sempre exemplificar aqui. Quando eu vejo sombra de algo, eu posso até imaginar o que veio a fazer aquela sombra. Eu posso imaginar. Eu aqui com as minhas mãos, sobre esse púlpito, eu vejo a sombra da minha mão aqui. Eu vejo os dedos, eu posso mexer os dedos e vejo que a sombra também mexe. Mas é apenas uma sombra, uma coisa delineada de algo melhor, maior e mais perfeito. E o que aconteceu na antiga aliança foi isso. As celebrações que eles faziam, num tabernáculo, num local, no templo, pela ordem do Senhor, pelo que assim a lei determinava para a salvação, eles estavam fazendo, mas não era perfeito. Não havia nada perfeito ainda que pudesse fazer de uma vez por todas. Porque o que é perfeito é feito de uma vez por todas, uma vez só. Você crê nisso? Fala assim comigo, o que é perfeito não precisa ser feito de novo. E esse é o princípio. E eles na antiga aliança viviam nesta questão, apenas na sombra, vendo, almejando aquilo que hoje nós podemos ver na íntegra, participar. Nós podemos usufruir daquilo que foi feito apenas na sombra na antiga aliança. Por isso que celebramos aqui, por isso que é um memorial, não é um novo sacrifício. Nada vai mudar aqui nos elementos. As coisas continuarão como são. Apenas vamos lembrar de algo perfeito que foi feito há mais de 2000 anos. Você crê nisso? E é isso que nós vamos usufruir. Meus irmãos, nós estamos nesse período. Os nossos delitos, as nossas faltas foram realmente pagas. E podemos tomar posse desta palavra. Aqueles que levavam o sacrifício, eles podiam entrar na presença do Senhor no tabernáculo, quando caminhavam no deserto ou no templo, quando levavam algo, porque ninguém que tivesse problemas podia entrar na presença do Senhor. Ninguém que tivesse manchas podia entrar na presença do Senhor. Então eles tinham que levar algo, um sacrifício. E aquele sacrifício, aquele animal, era um sacrifício temporário, era apenas para aquele momento. Hoje, nós estamos debaixo de uma bênção eterna. E é isso que vamos estar celebrando. E é essa palavra que nós vamos tomar posse para a nossa vida. No capítulo 9, então, ele fala de um tabernáculo superior, não feito por mãos humanas, e um sacrifício perfeito. Agora, não de um animal escolhido, mesmo que o melhor que um ser humano poderia fazer ou entregar a Deus, mas um único sacrifício, perfeito, o próprio Deus. Amém? Aqui no capítulo 10, para a gente começar a entender e juntar essas coisas para celebrarmos hoje com muita alegria. No versículo 9, vamos começar no 5 para entendermos aquilo que Deus tem para nós. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Não te deleitas em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Pastor, mas como assim? Deus estabelece algo e pede para que traga animais como sacrifício, como oblações, como holocausto, para pagar o preço, para derramar o sangue e pagar o preço do pecado. Agora ele diz que esses sacrifícios não quer.
Porque o Senhor sabia que precisaria de algo perfeito. Fala assim comigo, perfeito. E tudo aquilo que eles faziam na antiga aliança era apenas sombra. Ainda não estava o perfeito. Quando nós vemos hoje o que gera a sombra, nós vemos o que há de perfeito naquilo que gerou a sombra. Quando eu vejo a sombra da mão hoje e vejo também a mão, eu posso dizer com perfeição aquilo que gerou a sombra. E o que Deus estava falando era isso. Ele já estava preparando, quando disse ao salmista para entender, eu quero que o meu povo entenda, por mais que tragam sacrifícios, por mais que façam da melhor forma, não quero isso, eu quero algo perfeito. E aqui continuando, no versículo 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, não quisesse, nem neles se deleitasse, ou quais se oferecem segundo a lei. Então até agora vinha oferecendo segundo a lei, segundo uma determinação de Deus para com os homens. E ele continua a dizer, e então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quem é que falou, aqui estou, Senhor? Igreja? Jesus. Ele falou, aqui estou, Senhor. Se o Senhor não se deleita, o Senhor não se agrada, por mais que o homem tente fazer o melhor, o mais perfeito, ele não se agrada, não consegue, não pode, nunca vai fazer. É por isso que não é por obras que nós somos salvos, não é por mãos humanas, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale e bata no peito, eu fiz isso. Porque ninguém de nós que estamos aqui consegue fazer o perfeito diante de Deus. Então o Senhor Jesus, o próprio Deus, se fez homem. Porque o pecado entrou no mundo pelo homem, e pelo homem deveria sair. É a questão do que os princípios de Deus, e se o homem errou, o homem tem que consertar. Mas nenhum de nós, por melhor que você faça, conseguirá estabelecer aquilo que precisa para zerar, para realmente estabelecer a bênção completa. Então o próprio Deus se fez homem, e é por isso que ele diz, o Senhor Jesus diz, eis-me aqui, ó Pai. Amém, meus irmãos? E aqui nós começamos a entender o princípio de Deus, nós começamos a entender aquilo que Deus preparou para nós. Ele se fez homem, veio, e ele disse essas palavras. Então acrescentou no versículo 9, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Entregou o primeiro, as primícias, o melhor, para que todos nós fôssemos estabelecidos da mesma forma. Amém? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim, Deus te vê perfeito. Amém, meus irmãos? Não somos perfeitos, mas Ele nos coloca nessa posição. Porque o primeiro foi consagrado, o primeiro fez um sacrifício perfeito, para que todos os demais estivessem debaixo da mesma bênção. E é isso que vamos celebrar hoje, meus irmãos. Esse é o princípio. É por isso que nós fazemos um culto ao Senhor e celebramos a ceia do Senhor. Não é uma missa, porque uma missa é um novo sacrifício. E o Senhor não precisa fazer novos sacrifícios. Ele não precisa morrer de novo. Ele não precisa realmente morrer novamente. Porque uma vez feito, foi perfeito. E quando é perfeito, não precisa fazer de novo. E esse é o princípio. Aqui, nessa palavra mesmo, voltemos agora ao capítulo 9, no finalzinho desse capítulo. Do capítulo 9. Versículo 26 e 27. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação desses séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Amém, meus irmãos? Então está muito bem clara a palavra. E é por isso que nós celebramos a ceia. É por isso que não é um novo sacrifício. É por isso que não precisa tocar um sininho para dizer que um novo sacrifício foi feito através das mãos de um sacerdote. O sacerdote, meu irmão, já ficou na antiga aliança. Hoje, todos nós somos sacerdotes na presença do Senhor. Hoje, nós temos livre acesso ao Senhor, porque foi feito um sacrifício perfeito. E uma vez só. É isso que estaremos celebrando com muita alegria. E olha que interessante, continuando agora no capítulo 10, no versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Amém? Dava uma amenizada, mas nunca tirava os pecados. Os sacerdotes da antiga aliança, eles faziam o sacrifício e traziam dia a dia, todos os dias, diariamente. Havia turnos de sacerdotes, e eles estavam lá para fazer, para cada um que chegava. E ele ia fazendo, mas mesmo assim, nunca conseguia eliminar, porque eles estavam apenas na sombra. Por melhor que você trouxesse um animal, aquele animal ainda não era uma coisa perfeita para tirar tudo aquilo que trazia de contaminação no meio do homem. E mesmo aquele preparado para ser sacrificado por toda a nação de Israel uma vez por ano, mesmo esse ainda não era perfeito. Então ele está aqui mostrando, e continuando agora no versículo 12, mas esse quem? Jesus, oh glória! Mas esse, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém, meus irmãos? Uma só oferta de sacrifício, uma só, que já foi feita, aperfeiçoou para sempre, para aqueles que estão sendo santificados. Olha o detalhe da palavra, eu amo os detalhes da palavra, eu sempre comento aqui. Olha que interessante, versículo 14 novamente. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém, meus irmãos? Ele sabe que nós erramos, meus irmãos. Ele sabe que nós falhamos. Ele sabe que nós somos homens, obviamente, Ele nos criou, e a perfeição cabe somente a Ele. Amém, igreja? Mas há um detalhe importante. A partir do momento em que reconhecemos o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por nós, meu irmão, o pecado já não imputa mais sobre nós, não tem mais peso nenhum sobre nós. Amém? E Ele ainda nos capacita, porque Ele sabe que nós estamos sendo santificados. Santificação é um caminhar. Santificação é o nosso caminhar. Hoje eu tenho que estar mais santo do que ontem. Amém? Você crê nisso? Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. Porque se eu aceito, se eu reconheço, se eu sei o que Ele fez por mim, aquilo que estava como um peso nas minhas costas, já não está mais. Mas não somos perfeitos, erramos, falhamos, mas nós estamos sendo santificados. E esse que fez, sentou à direita do Pai, e Ele está lá, para testificar, porque nós sabemos que tudo isso tem um significado. O primogênito, o primeiro, sempre, se você, costume da época oriental, do povo oriental, na mesa, principalmente na mesa, o pai tem o seu local de assentar-se. E o primogênito, aquele
que vem depois dele, e que sempre está auxiliando, senta à direita. Os demais vão se arrumando por aí. E ele está ali para testificar, como diz a palavra. Ele está ali para dar a garantia. Ele está ali para dizer: olha, eu fiz para aquele povo que está reunido agora lá em Franca. Ele está ali para dizer ao Pai: olha, eu paguei o preço para aqueles que estão lá. Como para toda a humanidade, para todos aqueles que realmente reconhecem. Aqueles que não reconhecem, infelizmente, não poderão usufruir. Por isso, nós somos encaminhados para testemunhar, para falar, para que realmente podemos trazer cada vez mais pessoas para a sua presença. Amém, meus irmãos? Mas não é só isso não, tem mais aqui. Então, sabemos que o Pai é amor, o Pai derramou um amor sobrenatural por nós e enviou o seu Filho, que é o próprio Deus, feito homem, para morrer, fazer o sacrifício que cabia a nós. Amém, meus irmãos? E ainda tem uma terceira pessoa. Vamos continuar aqui? Versículo 15. O Espírito Santo também nolo testifica. Amém? Fala assim: o Espírito Santo também testifica. Então a nossa salvação, meu irmão, está no sacrifício de Jesus. E Ele próprio está lá, à direita do Pai, para testificar o que fez por nós. E tem mais uma pessoa, que é o Espírito Santo, que também testifica. Amém, meus irmãos? Testificar é testemunhar. Testificar é estar lá para nos dar a garantia. Amém? Continuando, versículo 16. O que o Espírito Santo está falando lá? Presta atenção, olha que bênção. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações, e as escrevereis em seu entendimento. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Gente, presta atenção. Olha que coisa maravilhosa. Você que ainda carrega algo aí que é do inimigo, porque quem acusa é o inimigo. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, Ele não é acusador. Ele é misericordioso, meu irmão. Há uma diferença entre acusar e resgatar. Há uma diferença entre dar de dedo e trazer para junto. Amém, meus irmãos? Então Jesus está lá, sentado à direita do Pai, para dizer: olha, eu fiz o sacrifício. Precisava derramar o sangue? Eu derramei. Precisava ser um sangue de homem? Eu me fiz homem e estava lá e derramei o sangue. E o Espírito Santo está lá também, porque esses testemunham por nós. E Ele está falando: eu colocarei no coração deles a minha lei. Agora, não somente a lei escrita aqui, mas no coração. Amém, meus irmãos? Para que a lei no coração? Para nos acusar? Não. Coloca a lei no nosso coração para lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. Coloca a lei no nosso coração. O Espírito Santo, meu irmão, está lá, e Ele está aqui. Ele nos escolheu por habitação, e Ele está aqui para colocar a lei no nosso coração. A lei continua, a lei existe. Amém? A lei não foi tirada, porém agora foi aperfeiçoada. E a lei está no nosso coração para que você entenda e possa realmente usufruir dos benefícios que ela traz para aqueles que estão corretos diante da lei. E nós fomos feitos corretos. E o que Ele diz, o Espírito Santo? Olha, jamais lembrarei dos seus pecados. E mais ainda, também não vou lembrar das iniquidades. Amém, meus irmãos? Olha que maravilha. O sacrifício Jesus fez. E o Espírito Santo está lá também, para testificar a nosso favor, e está conosco aqui também. Assim como Jesus morreu e está vivo. Amém, meus irmãos? É o nosso Deus. Esse é o mistério da Trindade, que pode ser que não venhamos a entender na íntegra pelo nosso raciocínio humano, porque Deus, meu irmão, não tem mente humana que possa entender, mas podemos usufruir desse mistério da Trindade nas nossas vidas. Por isso, hoje, em nome de Jesus, você que já aceitou Jesus, você que realmente tem a sua vida aí nas mãos dEle, e reconhece que Ele é Deus misericordioso,
que pagou o preço dos seus pecados, dos meus, de todos nós que estamos aqui, e que Ele também nos capacita pelo Espírito Santo a estarmos caminhando em santificação. Amém, meus irmãos? Nunca perfeição. Esqueça, porque perfeito é só Deus. Mas em santificação, sim. Hoje, Ele quer também deixar uma garantia pelo Espírito Santo. Não lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém? Vamos ler de novo, olha só. Versículo 17, finalzinho do 16. Olha que bênção, meu irmão. Finalzinho do 16. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Gente, só aqui é muito motivo de alegria e de gozo, meu irmão. É muito motivo para celebrarmos. O Senhor não vai ficar nos acusando se realmente abrirmos o nosso coração para Ele. Quem acusa é o inimigo. Ele esquece. Fala assim: o meu Deus perdoa e esquece. Amém, meus irmãos? Tanto dos pecados quanto das iniquidades. Qual a diferença deles, pastor? O pecado é aquilo que eu faço sabendo que está errado, sei da lei, porque a lei está no meu coração, porque o Espírito Santo gravou no seu coração. E aquilo, meu irmão, não se engane, aquilo que você está fazendo, que de repente você vê que incomoda, é porque a lei de Deus está no seu coração, e Ele está te mostrando que aquilo que você está fazendo está errado. Porém, a misericórdia dEle está sobre nós. Amém? E que maravilha. E a iniquidade, pastor? A iniquidade é quando o pecado não incomoda mais. E é um perigo isso. É coisa que Deus abomina. Porque vai chegando devagarzinho. Eu vou acostumando com o erro, com a falta. E é coisas que hoje, ultimamente, tem acontecido demais. Porque nos últimos dias, realmente, a iniquidade estaria aflorando cada vez mais no meio do povo. Mas o Senhor fala para aqueles que são meus, que realmente me aceitam, e celebram e reconhecem: eu não lembrarei. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu sofri muito tempo. Eu já comentei aqui. Eu vim de um lar católico romano. Estudei, quando pequeno, em colégio de freiras. E sempre foi colocado para mim uma coisa assim, de impunidade. De um Deus punidor. Oi? É. Um Deus punidor, que vai punir, que vai fazer. Aquela história de que quando você chegar lá, vocês já viram isso? Vai abrir o livro, Maurício. E a hora que abrir, vai começar a falar. E só isso já me deixava muito preocupado. E tive uma professora, nunca me esqueço disso. Uma vez eu testemunhei, uma freirinha. Eu tinha 7 anos de idade. E ela falou a respeito de Deus. E que Deus, Ele vai sempre atrás daqueles que são dele. E uma vez, um menino, ele estava querendo falar com Deus, e Deus não falava com ele, e perguntou para o padre falou que era porque ele ainda era muito pequeno, que depois que ele tivesse os dentes permanentes, aí Deus iria falar com ele. E ele saiu dali, foi lá fora, pegou uma pedra e quebrou os dentes, e veio tudo sangrando para falar com Deus. Eu olhei e falei: estou fora. Falei: que tem que quebrar os dentes? Que Deus é esse? Olha que didática, meu irmão. Que maravilha. Eu quero dizer o seguinte: muitos de nós hoje carregamos ainda coisas que são coisas penosas. A palavra do Senhor nos diz, ali em 1 João, os meus mandamentos não são penosos. Amém, meus irmãos? Está gravado no nosso coração para que venhamos a entender os princípios de Deus, e Ele nos capacita a vencer. Amém, igreja? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, vai dizer: Deus te capacita a vencer, meu irmão. Oh, glória! Ele nos dá vitória. Ele nos capacita.
E esse mesmo que também está conosco, nos capacitando, que é a terceira pessoa, ele também está lá testificando de nós, testemunhando de nós, falando assim: olha, não vou lembrar. E isso é maravilhoso. Amém, meus irmãos? É o que nós vamos estar celebrando. O nosso Deus, Ele perdoa e esquece. O nosso Deus já fez aquilo que deveria ser feito. Por isso nós não precisamos, louvado seja Deus, trazer animais, sacrificar animais. Mas uma coisa Ele deixou muito bem claro: façam isso sempre em minha memória. Fazer em memória não é fazer de novo. Fazer em memória não é dizer que deve ser feito novamente. Um memorial é apenas uma lembrança. Aqui em Franca, como várias cidades, tem vários memoriais por aí. Tem erguidos, para que você olhe e lembre de algo que aconteceu. Pessoas notáveis da cidade ou do nosso país que fizeram algo por nós. Você viaja, vai para outros países, existem memoriais. Às vezes você não sabe o que quer dizer aquilo, mas você que tem uma placa dizendo, ou alguém fale: olha, esse aí está aí para lembrarmos do que ele fez pelo nosso país, pela nossa nação. Aquele memorial não é a pessoa que está lá. Amém, meus irmãos? Se você for ali na Presidente Vargas, você vai ver lá um índio, um padre. É um memorial, algo que fizeram pela nossa nação. Se você for em outros lugares, você vai ver, você vai poder apreciar, olhar e lembrar do que aquilo significa. E hoje, a ceia do Senhor para nós é isso. Teremos pessoas que entraram conosco para estar celebrando junto, lembrando aquilo que Ele fez. E todos nós vamos juntos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quando você vai por aí, uma cidade, em algum lugar, olha que interessante. Igreja também é cultura. Se você vê um homem sentado num cavalo, uma espada, e o cavalo está com as 4 patas no chão, quer dizer que aquele homem, ele lutou por aquela nação, por alguma coisa, mas ele não morreu em batalha. Se você vai em algum lugar e um cavalo, um cara sentado em cima com uma espada e uma das patas fora do chão, quer dizer que ele morreu em batalha. Ele fez algo, lutou e morreu em batalha. E se você for em algum lugar e você vê um memorial em que está um camarada sentado num cavalo, e o cavalo tem 2 patas fora do chão, quer dizer que ele lutou, morreu e morreu de maneira heróica. Então você olha isso, você já define a maneira como aconteceu. Quem já foi no Museu do Ipiranga, está lá o nosso querido Dom Pedro. E eu olhei lá os cavalos dele com as 4 patas no chão. E eu pensei, bom, tentou. Mas eu quero dizer o seguinte: quando nós olhamos isso, é um memorial, meu irmão, e tem um significado muito grande. Não criado numa maneira como os homens criaram. Isso é uma norma internacional. Mas agora é uma norma eterna. Quando nós olhamos isso, nós vemos que teve um
que morreu de uma maneira muito especial. Amém, meus irmãos? Friso meu, se fosse celebrar, mostrar dessa maneira, montado no cavalo, Jesus, misericórdia, não tem nada a ver, mas se fosse, meu irmão, foi algo tão precioso, tão especial para nós, que o cavalo estava pulando com as 4 patas no ar. E é isso. O sentido está nisso. Eu vou celebrar com muito respeito e com muita alegria pelo que Ele fez por cada um de nós. Amém, meus irmãos? Não é preciso mais nos preocuparmos com as dívidas. E hoje vamos celebrar com muita alegria.